O filme O Macaco deixa muitas perguntas. De onde ele veio, qual é a origem dos poderes dele e o que realmente aconteceu no final do filme. E nesse vídeo você vai saber tudo sobre o macaco, então fica até o final porque o verdadeiro significado desse brinquedo vai te surpreender e você também não vai querer, né, perder aí alguns detalhes que muitas pessoas deixaram passar. Então já bora falar sobre a origem do macaco e de onde, né, ele pode ter surgido, o que ele realmente pode ser. O filme não nos dá muitas informações, né, sobre a origem do macaco, de onde ele veio, como que ele tem esses poderes, né, capazes de realmente manipular a realidade e matar pessoas, sendo que as informações que eu vou dar agora sobre a possível origem do macaco são tiradas tanto aqui do conto, né, da história original que tem aqui nesse livro, como também por parte da biografia, né, da história da vida do Stephen King, que é, né, o autor dessa história. Porque tanto o filme quanto a história original, né, nos dá a mesma informação, de que o macaco pertencia ao pai do Hal e que o pai do Hal teve acesso, né, ao macaco por conta de algumas de suas viagens que ele fazia a trabalho. No filme, se não me engano, o pai do Hal é piloto de avião e aqui na história original, né, o pai do Hal ele faz parte da Marinha Mercante, ou seja, os dois, né, trabalham aí com viagens, né, e eles sempre trazem lembranças dessas viagens para casa. E uma delas acabou calhando de ser justamente nesse brinquedo aí, o macaco, né? Essa informação também até chega a ser uma espécie de repetição do que a gente tem na história original, e essa é justamente a grande questão, né? De onde veio o macaco? E a gente não tem uma conclusão a respeito dessa origem dele, pelo menos não dentro dessas duas histórias. Não temos essa informação, porém, como eu falei, a biografia do Stephen King, o autor, né, dessa história original, já nos dá muita noção de onde que surgiu, pelo menos, a inspiração para ele escrever essa história. Porque o Stephen King, quando era criança, ele morava com os pais dele e, curiosamente, o pai dele também fazia parte da Marinha Mercante, viajava aí para muitos lugares e ele sempre trazia coisas, né, dessas viagens. Porém, num certo dia, o pai do Stephen King disse que ia comprar cigarros e ele nunca mais voltou para casa. O que se sabe é que ele realmente foi embora de casa, se casou com uma outra mulher e o King nunca mais teve contato com ele. E tempos depois do pai ter abandonado, né, a família, ele foi mexer em umas coisas antigas do pai que estavam guardadas, se não me engano, no sótão. Ele acabou encontrando ali vários objetos, né, várias revistas, livros muito interessantes, enfim. Algo que também acaba fazendo um paralelo bem, né, bem forte aí com a história do macaco, porque o Hal tem um pai com as mesmas características que o pai do Stephen King tinha, né? Então a gente percebe, né, que a história de vida do Stephen King serviu muito de base aí para o comecinho, né, desse conto aí do macaco, para essa história, que é justamente nesse paralelo que a gente consegue fazer entre a história de vida dele com, né, a história ali do começo de onde tudo começou, né, em que o macaco teve contato ali, né, o pai do Hal teve contato com o macaco. E essa curiosidade que eu trouxe sobre a história de vida do Stephen King ter de alguma maneira inspirado na criação do macaco foi muito legal, né? Eu acho que isso merece um like. Então já deixa o like aí no vídeo para você mostrar que está gostando bastante do conteúdo que estou trazendo e vamos continuar aqui no nosso assunto. Então, por mais que não seja muito clara a origem do macaco dentro, né, da história em si, a gente tem aí pelo menos essa explicação, essa inspiração, né, de onde veio essa questão aí do macaco e que eu acho que vai fazer muito sentido com o que eu vou falar lá no final do vídeo. Então se liga e fica acompanhando aqui até o final. Então o que a gente pode definir aqui é que não há realmente certeza sobre a origem do macaco, ficando realmente a interpretação e a teorias do que cada um vai realmente achar do que é aquele boneco, né? Se ele é possuído por alguma coisa, se ele é a representação de algo e assim por diante. Vai ficar realmente a critério aí da interpretação de cada um. E o que faz as pessoas teorizarem tanto, né, a respeito do macaco, parte disso são os seus poderes, né? Porque ele tem aí o poder de manipular a realidade e matar as pessoas das maneiras mais aleatórias possíveis. E muitas vezes, por mais que ele precise, de certa forma, ser manipulado, ser despertado, né, através da chavinha dele, ele realmente parece que faz aquilo que ele tem vontade e não a pessoa que está ali manipulando, né, mexendo com ele. Ou seja, ele não vai funcionar como aquele caderninho do Death Note, mas sim como um objeto que possui ali desejos, vontades próprias. O que acaba contribuindo aí para que muitas pessoas interpretem o macaco, né, como realmente um brinquedo que está possuído ali por alguma coisa muito maligna. Porque além dessa questão das mortes imprevisíveis e aleatórias, ele também é indestrutível, né? Tem vários momentos aqui, tanto no filme quanto na história original, que os personagens realmente tentam se livrar do macaco o tempo todo, mas de alguma maneira esse brinquedo, né, ele sempre volta
Por mais que ele esteja destruído, por mais que ele seja queimado e assim por diante, ele sempre volta intacto e parece que é realmente uma coisa que vai perseguir aquelas pessoas até o fim da vida. E para além dos poderes que esse brinquedo tem, uma outra questão também, né, se faz muito presente. Por que ele mata pessoas? Parece até mesmo, né, que esse brinquedo gosta de ver como que essas mortes acabam afetando ali as pessoas que estão próximas dele, né, como o Hal e o próprio Bill. E uma coisa que eu percebi, tanto no filme quanto aqui na história original, é que parece que o macaco ele realmente ele fica preso ali com aquela família, ele fica vinculado, né, com as pessoas que fazem parte daquela mesma família, porque o primeiro contato que temos informação de fato que o macaco teve foi com o pai do Hal e do Bill, e desde então ele nunca mais, né, largou do pé desses dois irmãos. E parece que esse brinquedo gosta, né, de ver as reações tanto do Hal e do Bill e pessoas ali próximas a eles das mortes que acontecem, sendo que muitas delas, né, aconteceram com pessoas muito próximas dos irmãos, o que acaba reforçando muito essa sensação de que parece que o macaco ele acaba se alimentando, né, desse desespero, dessa tristeza, do luto que eles vivem. Isso tudo acaba nos levando, né, para o final da história. Que aí na reta final do filme, né, o macaco mata realmente várias pessoas, incluindo o Bill, né, o irmão do Hal. E o Hal, desde criança, por ter presenciado tantas coisas ruins que esse brinquedo acabou causando na vida dele e na vida de outras pessoas, ele decide, junto com o filho dele, né, o Pete, pegar o brinquedo e levar o macaco com eles, guardar esse brinquedo em segredo, porque ele sabe que ele sempre será uma ameaça muito poderosa. E que provavelmente só eles vão conseguir resistir a esse desejo, né, de manipular esse brinquedo. E logo após essa decisão que eles tomam, surge, né, um cavaleiro branco. E o que será que ele realmente é e o que ele pode simbolizar no meio disso tudo aqui que a gente está conversando nesse vídeo? A interpretação mais clara, né, é que esse cavaleiro aí, ele simboliza realmente a morte, né, ele é a personificação da morte, que pode simbolizar aí, né, essas inúmeras mortes que o macaco causou durante toda a história, mas também pode significar uma outra coisa. Pelo Hal e pelo Pete terem optado por ficarem com o macaco e guardarem ele para sempre, a morte sempre estará ali na cola deles, só aguardando o momento, né, em que eles percam o controle desse macaco e algo muito ruim aconteça com eles. Mas para além disso, também há uma referência bíblica, né? Já que no livro de Apocalipse, dentro da Bíblia, é afirmado ali em um determinado momento em que a morte, né, durante o Apocalipse, ela virá cavalgando em cima de um cavalo branco, um cavalo pálido. Ou seja, também tem essa outra camada que acaba aí complementando bastante nessas interpretações sobre o final do macaco. Mas essa eu considero uma interpretação mais prática não só do final da história, mas do macaco em si. E eu acho que tem algumas outras camadas que a gente pode falar aqui sobre o que é realmente o macaco e sobre o que tanto a história do filme, né, quanto aqui a história original podem realmente simbolizar. Porque você pode realmente entender o macaco como um brinquedo amaldiçoado, possuído, mas a gente também pode tentar aí, né, trazer aí outras camadas interpretativas a respeito dessa história. E aproveita que se você está gostando desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal para você receber outros vídeos como esse. A gente percebe que é uma história realmente sobre a imprevisibilidade da vida, sobre como nós seres humanos, né, não temos controle sobre o que vai acontecer de fato em muitos níveis. A gente não faz a mínima ideia do que vai acontecer daqui 10 segundos, daqui 1 hora, daqui 1 ano, daqui 10 anos e assim por diante. A única coisa que nós temos ainda algum controle é sobre as nossas ações. E essa história trata muito disso, né? Sobre como que a gente consegue lidar com essas coisas que vêm do nada e acabam virando a nossa vida de cabeça para baixo. E muitas dessas coisas imprevisíveis que acontecem são coisas muito boas, são coisas que acabam marcando positivamente a nossa vida, mas também parte dela também é marcada, né, por coisas ruins, por imprevistos ruins, como você ser demitido de um emprego, se envolver em alguma situação muito chata ou até mesmo, né, perder uma pessoa muito próxima de você, um familiar. Então, para além dessa imprevisibilidade que o macaco pode simbolizar para a gente, ele também, né, é uma representação de como muitas vezes as memórias ruins acabam, né, acompanhando a gente pela vida toda. Principalmente quando essas memórias ruins elas estão realmente atreladas ao sentimento, né, do luto, ao sentimento, né, da perda de alguém muito querido. E foi o que aconteceu, né, com o Hal e com o Bill, né, principalmente com relação à mãe deles, que foi algo que acabou realmente marcando eles pela vida toda. Isso eu digo tanto no filme como também aqui na história original, que apesar de ter várias diferenças, tem várias questões aqui que a gente consegue traçar paralelos. E essa interpretação que eu trago, eu acho que ela fica ainda mais forte com relação ao final, porque o Hal ele entende que ele não tem como controlar aquilo, ele não tem como controlar aquele objeto, né?
aquele objeto que representa realmente a imprevisibilidade da vida, e também por tudo o que acontece na história, né, a principal característica ali, né, com relação à mortalidade. O Hal, ele compreende que ele não tem como controlar aquilo que é imprevisível e nem também controlar, né, ter força, ter poder sobre a mortalidade. Então o macaco, no final de tudo, ele pode ser visto realmente, né, como uma representação física ali no formato de um brinquedo, né, bem estranho, de todas essas questões, da imprevisibilidade da vida, da inevitabilidade da morte, de como a ordem natural das coisas muitas vezes ela é realmente incontrolável. E também desses traumas, dessas memórias, né, ruins que a gente acaba vivendo e que de certa forma a gente acaba levando para o resto da vida. Dessa vida que a gente não tem como prever o que vai realmente acontecer. Porém, eu tenho como prever que você vai clicar nesse vídeo aqui, em que eu falo as 10 diferenças entre o filme O Macaco e a história original. Mas você também pode clicar nesse vídeo aqui, em que eu conto a história original completa, incluindo o final dela. Muito obrigado a quem ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo.